Cordas estridentes de violinos e violoncelos são tocadas como se gritassem enquanto uma mulher é esfaqueada durante o banho. A clássica cena de Psicose, de Alfred Hitchcock, é ousada não apenas pela violência incomum trazida ao cinema de 1960, mas também por sua disposição cronológica. Já na metade da trama, vemos o assassinato da então protagonista, Marion Crane, interpretada por Janet Leigh. A partir dali, adentramos definitivamente na mente de um dos personagens mais perturbados da história do cinema, Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. A primeira coisa a se pontuar sobre Psicose é que Hitchcock apostou tudo nessa obra. Diante das negativas de seu estúdio em custeá-la, hipotecou a própria casa para que a história fosse levada às telas. Mas por quê? A resposta é clara. Ele sabia que no livro que adaptaria estavam gatilhos perfeitos para que seu suspense psicológico evoluísse para um outro nível. A mais rica camada de Psicose não se passa no mundo físico, tátil, não está ali dentro do quarto ou banheiro do motel Bates ou na sombria casa de Norman. A principal linha narrativa é o fluxo de consciência dos personagens. Na trama, a secretária Marion Crane furta $40 mil de um cliente de seu chefe com a pretensão de mudar de vida junto com seu namorado, Sam Loomis, interpretado por John Gavin. O longa pode ser dividido em partes claras e a primeira delas é o sentimento de culpa e medo de Marion ao decidir furtar o dinheiro e fugir com ele. Esta culpa está ali, à espreita, materializada no maço de notas de dólares enfocado pela câmera frequentemente, ora em um envelope, ora em meio a um jornal, já que a personagem deseja escondê-lo não apenas dos outros, mas de si mesma, esquecer que está fazendo algo errado. Mas é inútil. Na rota de fuga, somos inseridos no turbilhão de divagações de Marion sobre como as pessoas interpretariam seu sumiço com o dinheiro. Esse temor latejante borbulha pelas gesticulações da então protagonista, que vai deixando pistas de desconfiança ao longo do seu trajeto, tanto pelo nervosismo demonstrado diante de um policial, quanto pela pressa em comprar um outro carro para tentar despistar quem possa procurá-la. Durante a fuga com o dinheiro, a secretária para no motel Bates, às margens de uma estrada, e ali conhece Norman, proprietário do estabelecimento. Um rapaz interessado em taxidermia e muito próximo à sua misteriosa mãe. E aqui vamos logo revelar todo o enredo para que possamos dissecá-lo melhor. Na verdade, Norman matou sua mãe e a amante dela. Não aceitando o crime que cometeu, manteve o cadáver da matriarca na casa onde moravam por 10 anos, simulando para visitantes que ela ainda estava lá. Para isso, se travestia como uma mulher, revelando silhuetas dela pela janela do imóvel e até emulava sua voz, em conversas que na verdade tinha consigo mesmo, com sua persona matriarcal, que foi ganhando cada vez mais espaço em sua subconsciência. Tudo isso principalmente devido à evolução de um complexo de Édipo, transtorno psiquiátrico comum às obras de Hitchcock. Apesar do nome ser inspirado em uma tragédia grega, a teoria sobre o complexo foi desenvolvida pelo psicanalista Sigmund Freud e, a grosso modo, trata-se da condição na qual o garoto nutre desejos sexuais pela própria mãe e vê o pai, ou padrasto nesse caso, como um obstáculo a eles. Em Psicose, Hitchcock explora o complexo tanto pelo ponto de vista do filho quanto da mãe, que habitam uma mesma mente e estão em constantes atritos em relação a quem é o dominante daquela psique. E um dos vários símbolos disso é a taxidermia realizada por Norman. Como veremos em Os Pássaros, lançado por Hitchcock 3 anos depois, em sua filmografia as aves são mostradas como a pulsão sexual edipiana na face da mãe, a exploração do ciúme materno diante da ameaça de outra figura feminina. O fato de Norman empalhar tais animais pode simbolizar uma tentativa de neutralizar estas pulsões maternas dentro de sua subconsciência. E aqui podemos retornar ao roteiro da obra. Logo que Marion chega ao motel, Norman demonstra desejos claros pela moça. Tal libido, no entanto, é logo reprimida pela persona da mãe. O doentio sentimento de ciúmes entre personalidades presentes em uma mesma mente culmina com o clássico assassinato citado no começo desse vídeo, quando Marion é esfaqueada enquanto toma banho.
Numa interpretação alternativa ao complexo edipiano, o ato do assassinato de Marion também pode ser apontado como símbolo da punição pelo ato criminoso que cometeu e a vitória do sentimento de culpa que ia consumindo os pensamentos da personagem. A limpeza apurada do banheiro onde ocorreu o crime e todo o trabalho para se livrar do carro e o corpo da vítima são uma analogia à negação de Norman em relação ao embate mental que enfrenta. E nós, na condição de observadores, acabamos nos tornando cúmplices, primeiro do furto de Marion e depois do assassinato e da limpeza dos rastros do crime. A partir de então, estamos inseridos em uma nova trama, que dá sequência a um jogo de exploração de duplos. Na vida dupla de Marion, ela deixa sua história de coadjuvante como secretária e decide assumir o amor secreto que alimentava em quartos de motéis para fugir com seu pretendente. Isso antes de se deparar com Norman, que está cada vez mais envolvido em sua dupla personalidade. Após o assassinato da moça, Sam e a irmã de Marion, Lillian Crane, interpretada por Vera Miles, começam a tentar rastrear o paradeiro da jovem com o detetive particular Arbogast, interpretado por Martin Balsam. Arbogast chega perto, tenta decifrar os segredos em torno de Norman, mas também acaba assassinado. Norman, então, percebe que o cerco está se fechando e decide levar a mãe até o porão da casa, a contragosto dela. Recebe, então, a visita de Lila e Sam, que acabam descobrindo que da mãe só resta o cadáver e que é Norman quem se traveste com a mulher. Ele é preso e o segredo da dupla personalidade é dissecado por um psiquiatra. Esta possivelmente é a obra na qual Hitchcock mais prega peças no espectador, primeiro assassinando a protagonista na metade da trama, depois revelando também de forma precoce que a mãe de Norman está morta há 10 anos. A audiência então se pergunta: quem é a misteriosa mulher que surge na janela, conversa com Norman e até sai do quarto correndo para esfaquear Arbogast? O diretor entrega migalhas para satisfazer o público, mas guarda até o final o segredo maior. Inclusive, durante as gravações, fez o elenco realizar um juramento de que não revelaria a trama a ninguém, nem mesmo a familiares. Voltando ao uso de elementos físicos como meros símbolos de uma trama essencialmente psíquica, temos a personificação da Casa dos Bates como um simulacro da consciência e da subconsciência humana, principalmente em relação à teoria freudiana do ego, superego e id. Uma ferramenta que influenciou inúmeros filmes posteriores, como Mãe e até ao recente Estou Pensando em Acabar com Tudo. Segundo a análise do psicanalista Slavoj Zizek, o térreo do imóvel é o ego, onde Norman se comporta como um filho normal. O segundo andar é o superego, representado pela mãe morta. Vale lembrar que é de lá que ela surge para assassinar Arbogast, por exemplo. No porão está o id, o reservatório das pulsões secretas. O próprio superego da mãe revela que não quer ser levado ao porão em certo momento da trama, renegando ficar escondido e querendo se tornar dominante. Uma batalha psíquica que se arrasta pelo filme. A única personagem convidada a entrar na casa é Marion, durante uma crescente da libido de Norman, logo refutada pelo superego materno. Os demais personagens, quando ameaçam entrar neste calabouço da psique, são imediatamente atacados. Retrocedendo um pouco a nossa condição como público cúmplice, de certa forma, Hitchcock, que também era obcecado em seus filmes com o conceito do crime perfeito, busca provocar o espectador a se identificar inconscientemente com certas atitudes ilícitas e pensar, por exemplo, ela é muito desajeitada, eu saberia esconder melhor o nervosismo e não ser rastreada. Ou então, eu não esconderia o carro de Marion no lago em frente ao motel. Jogando estas iscas, o cineasta faz o espectador manter este pensamento consigo, em segredo, como seu id. É como se Hit te olhasse e perguntasse: em sua subconsciência, o que você esconde? Se você gostou do vídeo, a gente só pede que você deixe aquele like, se inscreva no canal e nos siga em nossas outras redes sociais. Os links estão na descrição. Um abraço e até a próxima!